Eclesiastes, capítulo 6, de 1 a 6. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Mal aqui é uma desgraça, é um infortúnio, é algo pesado, algo de proporções imensas. É como que tu não consegue mensurar a gravidade, a desgraça disso. Aí ele vai dizer o que é. 2. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Então, tu tá entendendo que esse grande mal aqui é a desgraça, é o infortúnio. Tu entende que ele tá, de certa forma, falando dele mesmo? Deus conferiu para Salomão riquezas, bens e honra. E nada lhe faltou de tudo o que a alma dele desejou. Palavras dele mesmo. Isso dito e relatado por ele. O que ele queria? Ele tinha. O que ele desejava? Ele realizava. Tinha sabedoria, tinha riqueza, tinha honra, era o rei, tinha poder. Mas o mesmo Deus que conferiu as riquezas não lhe concedeu que desfrutasse. Aí tu vai dizer, como que ele não desfrutou se ele não negou nada? Ele não foi feliz, ele não teve prazer, satisfação, contentamento. O que ele viveu foi para ele algo vazio. Como nós vemos nos dias de hoje. Eu vou dar o exemplo de jogador de futebol que ganham rios de dinheiro. Mas podia ser outros. Eu podia falar de empresários, de pessoas famosas, de políticos, enfim. Mas esse contexto era o contexto de reis. Agora, se nós pensarmos no nosso contexto, jogadores que jogam às vezes 10, 15, 20 anos e ganham milhares de dólares por dia e eles não sabem o que fazer com tanto dinheiro, porque o coração deles não se satisfaz. E aí é comum, muitas mulheres, muitos carros, drogas, maluquices, bizarrices, coisas que não fazem sentido, compram tudo e todos. O que Salomão fez? Ele quis comprar tudo que o dinheiro podia comprar. Mas ele não conseguia, por dentro, ser feliz. Ele não conseguia usufruir, desfrutar, contentar-se, alegrar-se. Porque Deus não tinha dado essa graça para ele. Por quê? Porque ele foi se desviando. Eu tenho falado para vocês assistirem o vídeo sobre Salomão. Porque ali tu vê que a primeira coisa que ele fez foi casar com uma mulher estrangeira. E ele foi desagradando a Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus.
e cada vez se aproximando mais de riquezas e coisas fúteis. E coisas não nos fazem felizes. E eu vou dizer que nem pessoas. A alegria, o contentamento vem de um espírito pacificado, perdoado, salvo, regenerado. De uma alma que parou de correr, que parou de buscar, que já se aquietou, que se encontrou com Deus. O vazio que os seres humanos têm, ele não vai ser preenchido com carros de luxo, com inúmeras mulheres ou relacionamentos de toda a ordem, ou relógios caros, ou viagens, sei lá, meu Deus, tudo que o dinheiro pode comprar. É Deus que dá o contentamento, porque é o próprio Deus, é a presença do próprio Deus que nos permite ser feliz, que nos permite desfrutar. E aí ele fala que vai ficar para um estranho. Aí começa, vamos dizer, a paranoia de Salomão. E era tudo verdade. E tudo isso é verdade. Porque nós sabemos que Israel foi levado cativo e que tudo que era de ouro, tudo que era precioso, tudo que era valioso, os inimigos levaram. Profanaram o templo. E também pode ser um estranho, alguém que não participou, no sentido assim, de alguém que não fez nada para merecer, que não fez nada para colaborar, né, para que tu adquirisse aquela riqueza. Então também pode ser isso. Um estranho também nesse sentido. E aí ele diz que isso é vaidade, quer dizer, isso é uma perda. Isso é um vazio. E aí ele termina o verso 2 do mesmo jeito que ele começou o 1. Há um mal. E depois ele diz, grande mal. Então, nós precisamos entender isso. Que acho que pior do que tu não ter, é tu ter e não poder aproveitar. Não sei se vocês concordam. Porque se tu não tem, tu não tem. Tu já tá acostumado. Tu vive assim. Agora, tu ter e não poder aproveitar, não poder desfrutar, não poder usufruir, não poder ser feliz, não poder se realizar, não ter alegria, não ter contentamento, eu acho que é bem pior. É bem pior. Uma vez eu vi uma figura, uma ilustração do que seria o inferno e o que seria o céu. No céu, vamos ver se eu vou saber contar. No céu, as pessoas não podiam... Isso é uma história, tá? Não é bíblico isso aí. É só pra tu entender o que eu vou falar na sequência, tá? No céu, as pessoas tinham uma mão amarrada. Se eu não tô enganada, é isso. É, acho que é isso. E no inferno, elas tinham as mãos amarradas também. Só que o que no céu acontecia? A pessoa pegava o alimento com as suas mãos e servia ao próximo. Ela não conseguia alcançar na sua própria boca, mas ela alcançava na boca do próximo. Já no inferno, eles morriam de fome porque eles não tinham misericórdia e compaixão do próximo para alimentar o próximo. Porque daí tu alimentava o próximo te alimentava e assim ia indo. Não sei se eu contei direito, mas o que eu quero dizer? Que o que tu tem é para servir ao próximo. A bênção que a gente recebe é para abençoar outros. Tu é inteligente?
Então seja inteligente para fazer algo bom. Tu tem riqueza? Então abençoa os outros com a tua riqueza. Tu tem tempo? Investe o teu tempo em fazer o bem. Tu tem habilidade, tu é competente, te esmera, te aperfeiçoa, faz o melhor. Agora, quando tu só quer ser beneficiado, isso é um inferno, é o egoísmo, é a morte, é um grande mal, porque tu só quer para ti. Se ele quisesse para os outros, se fizesse bem para os outros, ele estaria mais feliz. Mas não consegue, só pensa em si. 3. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que eu não sei se essa palavra eu posso falar, hein? Que aquele que não nasceu é mais feliz do que ele. O que ele está falando? Tu vai ter 100 filhos. Ou vamos dizer que tu viva mais ou menos 100 anos e tu não te satisfez. O que quer dizer? Que tu não viveu. É isso que ele está dizendo. Tu tem um coração que não se contentou, que não se alegrou, que não se realizou, que não se satisfez. Então ele está comparando que se tu viveu sem viver, quem não nasceu é mais feliz. Porque não sofreu. Porque tu, além de não usufruir do bem, tu sofreu. Porque a vida nos brinda com sofrimentos, né? Com desafios, com dificuldades. Não tem quem viva sem passar por esse tipo de experiência, de dor. Então, ele está querendo dizer que a pessoa viveu sem vida. A pessoa viveu sem desfrutar, sem contentamento. De novo, quem é que nos dá o contentamento? É Deus, é o Espírito Santo. Nós não conseguimos, não está em nós. Nós precisamos da bênção de Deus em tudo. Se a tua presença não for conosco, não nos tire desse lugar. Se a tua presença, se a tua vontade, se a tua graça não nos der riquezas, bem e honra, se não for tua, se não for da tua mão, não adianta, não serve para nada. É uma amargura, é uma vida desgraçada, literalmente sem graça, sem a benevolência de Deus. Sabe, pedir que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre os teus negócios, sobre a tua família, por onde quer que tu andar, se tu sair, se tu entrar, a tua saída, a tua chegada, bênção de Deus, conselho de Deus, direção de Deus, a vontade de Deus, é isso que nos faz feliz. É isso que abre os nossos caminhos. É isso que faz os nossos olhos brilharem. É isso que fortalece o nosso espírito. É Deus em nós. É o Deus conosco. É o Espírito Santo habitando em nós. Lembra daquele texto que era melhor um pão seco do que um churrasco? Melhor um prato de salada do que uma carne assada? É a comparação, não é o que tu tem, é o teu coração, é a tua alma, é o teu espírito, é a tua satisfação pessoal, é o teu contentamento, é a vida que jorra, que brota, que flui de dentro de ti. É isso. Então, ganhou riquezas, bem honra, mas não pôde desfrutar. Então, vai dizer que isso não é terrível. E ter 100 filhos e viver muitos anos também era uma promessa.
É uma promessa de Deus. Se tu quiser amar a vida e ver os dias felizes, tu tem que refrear a tua língua. Se tu honrar pai e mãe, tu vai ter uma vida longa, tu vai desfrutar. Se tu for honesto, Provérbios nós vimos que a sabedoria numa mão ela dá riquezas e honra e na outra ela dá vida longa. Então é uma promessa de Deus te abençoar dessa forma. Só que aqui está dizendo que mesmo tu tendo 100 filhos e vivendo muitos anos, então a gente poderia dizer que teve 100 filhos e viveu mais de 100 anos, mas não viveu feliz, não viveu realizado, não encontrou o sentido, o prazer, o propósito da vida. Buscou em tudo e em todos e não encontrou. 4. Pois, aquela palavra que eu não posso falar aqui no YouTube, aquele que não nasceu vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Então, ele quer comparar que aquele que viveu horas, ou que nem nasceu, vai ser esquecido, vai ser encoberto. Exatamente como aquele que viveu 100 anos, teve 100 filhos, mas não desfrutou de nada. Tu tá entendendo? É uma comparação, é um exagero para que tu entenda a gravidade deste mal, a desgraça, o infortúnio de tu viver sem viver, tu viver sem ter vida, tu viver sem paz, sem alegria. 5. Continuando no mesmo assunto. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Claro, porque à medida que tu vive, tu sofre mais. Quanto mais a gente vive, mais a gente tem experiências. E muitas dessas experiências são dolorosas. Começar pelo nascimento, que o bebezinho já nasce chorando, porque o ar no pulmão, nos pulmões, causa uma dor. Então a criança já nasce com fome. É dor em cima de dor, sofrimento em cima de sofrimento. Mas o que acontece? A gente cresce, a gente amadurece, a gente desenvolve com as dores e os sofrimentos. E Deus conosco é certeza da vitória. Nós somos mais do que vencedores. Não tem nada, nem ninguém que possa nos separar do amor de Deus. Se nós estamos com Deus, nós temos tudo. Ele não viu o sol, mas, segundo a lógica de Salomão, ele teve menos dor, menos sofrimento, teve mais descanso do que nós que passamos durante a vida. 6. Então, só vou repetir porque é continuação, tá? Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem, por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Então, ele tá agora mais ou menos 100 anos, uma vida longa, uma idade avançada, não, ele fala 2000 anos, então ele exagera mais ainda, para que nós venhamos a entender que ele teve uma existência sem viver, sem experimentar o bem. É algo vazio. E aí ele fala que sim, né? Todos vão sofrer, todos vão viver, todos vão passar por isso, mas todos vão morrer, todos vão para o mesmo lugar. Por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Sim, todos vão, no sentido de que todos vão ter um fim, todos vão ter um ciclo encerrado, que é a nossa vida. Mas nós que temos a salvação em Cristo, o perdão dos pecados, sabemos que mesmo mortos, nós estaremos vivos. Mesmo que morra, viverá. A ressurreição de Cristo foi a primeira. Ele foi o primogênito dentre os mortos. Então, nós esperamos, confiamos e cremos na ressurreição, numa vida eterna, numa vida na presença
de Deus. É isso que os salvos acreditam.